Vamos abrir a Bíblia uma vez mais no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós lemos alternadamente os versículos de 1 a 15. Vamos ler agora os versículos de 22 a 27. João 6, os versículos de número 22 a 27. Diz a palavra de Deus: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Irmãos, eu estava pensando aqui, e hoje é a primeira vez que nós voltamos a celebrar a ceia do Senhor nos cultos vespertinos. E é claro que a centralidade da ceia está no Senhor Jesus. E eu, antes de mais nada, me lembrei de uma cena daquele filme Tropa de Elite, quando o tal do capitão chega numa altura, lá em confronto, e mata um bandido. Ele diz assim: vamos botar isso na conta do Papa, alguma coisa assim que ele disse. E eu me lembrei disso porque comumente nós temos esse tipo de postura, de colocar muitas situações que a gente passa na vida na conta de alguém, de algum momento, de alguma estrutura. A gente sempre acha um culpado que de preferência não somos nós mesmos. E uma dessas coisas que eu percebo que tem ficado na conta da pandemia é exatamente a relação de fé. E mais do que isso, é o papel de Jesus, o que é Jesus verdadeiramente para cada um de nós. E nesse sentido, já antes da pandemia, houve uma mudança na maneira de perceber a Deus, a Jesus, a expressão da sua espiritualidade, não só pelo isolamento das pessoas, mas também pela uma maneira de enxergar a vida que acha que é suficiente o que eu sou com Deus, da maneira que eu penso. Bom, a pandemia veio e isso agravou o nosso isolamento. E levou muitas pessoas, e tem levado muitas pessoas, a uma percepção equivocada do seu relacionamento com Jesus. Aí você teve a oportunidade de ler esse texto, e você concorda comigo que esse início do texto é um tanto quanto confuso. Essa situação, Jesus estava aqui, não estava, foi para lá, pega barquinho, não pega barquinho, a multidão o viu, a multidão deixou de ver, mas é importante que você entenda esse conceito, esse contexto. Você leu aí a multiplicação de pães e peixes, todos se maravilharam, queriam até coroar Jesus como rei. No momento seguinte, Jesus e os discípulos saem daquele meio, e os discípulos pegam um barquinho, homens que andavam com o Senhor Jesus, homens que viram e testemunharam milagres, homens que testemunharam essa multiplicação de peixe, e no meio daquele mar são tomados de desespero por uma tempestade. Jesus vai andando até eles e os encontra, acalma a tempestade. E aí chegamos nesse texto que você leu e viu que essas pessoas estavam indo atrás de Jesus, e Jesus fala para discípulos e fala para a multidão. A palavra de Jesus aqui não era só para essa multidão, era para os seus discípulos também. E Jesus fala: meu Deus do céu, eu tenho falado com esses homens, e agora por uma tempestade eles já perdem a fé. Eles já se desestruturam por uma pequena tempestade que eles têm que enfrentar, e acham que essa tempestade pode levá-los à morte. Essa multidão acaba de testemunhar um milagre de Deus, e eles insistem em ver aqui, procurar saciedade
material. E aí, com isso, a minha palavra para vocês, para nos preparar para o momento de celebrar a ceia, é que os que Jesus esclarece e traz para esses homens, ainda hoje nós precisamos nos lembrar ou conhecer, ou pela fé aceitar. Porque o Senhor Jesus nos convida a refletir sobre o que você considera como a presença dEle, sobre o que você considera sobre a atuação de Jesus, sobre o que você pensa do que é Jesus para você. E muitas pessoas desenvolvem um conhecimento acerca de Jesus, mas não a verdadeira fé. Outros sabem, outros até experimentaram situações na vida que ousam até dizer, Jesus é real, mas que diferença isso tem feito na caminhada? Mas há pessoas que têm dificuldade de dar o passo de fé, em chegar e declarar, Jesus é meu Senhor, mas é também o meu Salvador. Sem Ele, eu nada posso fazer, porque o próprio Jesus disse isso. E assim, o que Jesus está nos mostrando, primeiramente nesse texto, é um questionamento, que ele faz através de uma afirmação. Com qual motivação eu me aproximo dele? Com qual motivação eu me aproximo de Jesus? E aí, é importante fazer uma análise das suas motivações. Porque há pessoas que se aproximam de Jesus hoje para aferir lucros, é verdade, para conquistar. E há um evangelho equivocado que é pregado, que é assim: chegue a Jesus e você vai ganhar, e você vai conseguir, e você vai ter. Ou seja, um evangelho que não é o evangelho de Jesus, é um evangelho que só prega uma suposta prosperidade. Mas há outros que se aproximam de Jesus para entretenimento, para ver o que está acontecendo. Talvez nesse meio dessa multidão tinha gente assim, que viu aquele multiplicar de pães e de peixes, e falou, nossa, que coisa maravilhosa, vou atrás desse homem para ver se acontece mais alguma coisa. E, lamentavelmente, há pessoas que se aproximam de Jesus com desejo apenas de ver o espetáculo, de ver a maravilha, e se alimentam dessa coisa, só que isso não transforma a vida, só que isso não fala ao coração. Jesus quer não só ser Senhor e seu Salvador, mas quer lidar com a minha existência. Para o quê? Para formar uma nova criatura em que as velhas coisas ficam para trás, a minha maneira egoísta de ser, de pensar, ela precisa ser abandonada. Há coisas na minha vida que me prejudicam e nem eu percebo, e o Senhor Jesus quer tratá-las. Mas há pessoas que se aproximam de Jesus também, porque outros os levam. É gente que não é de Jesus, é gente que é seguidor de homens. É gente que ouve falar e tem uma fé, que eu costumo dizer que é uma fé de terceira linha, que não conhecem e não se apropriam disso, mas vivem e ouvem e até falam de Jesus porque outros estão falando, mas não experimentaram verdadeiramente um Jesus que alimenta, mas é um Jesus que cuida pessoalmente de cada um. E Jesus está dizendo para essa multidão, gente, vocês estão querendo sinais, vocês estão preocupados com pão, com peixe, eu lhes dou muito mais do que isso. Isso é um momento que preencheu as suas necessidades. E aí depois esse próprio povo vai citar para Jesus a história e a marcha de Israel, lembrando do pai Moisés, que deu maná, e Jesus tem que corrigi-lo dizendo, está comprovado que a sua motivação ao aproximar-se de Deus está equivocada. Porque a glória não é de Moisés. Quem concedeu é Deus. E aí nos mostra que a gente precisa, uma vez mais, refletir sobre nossas motivações para entender quem verdadeiramente é Jesus na nossa caminhada. Mas há pessoas que se aproximam de Jesus para ver carências supridas. Carência emocional, carência física, carência espiritual, carência material. Acham que só precisam, que só necessitam. E chegam a Jesus na tentativa de suprir essas carências. E no momento que elas são supridas, se afastam e esquecem de Deus. Esquecem da caminhada
de Jesus. E Jesus está falando: vocês estão confiando em pão, olhem os sinais. E aí o que Jesus está convidando esses homens, essa multidão, seus discípulos, assim como nos faz, antes de participar dessa ceia, é que a gente faça uma análise da forma como nós temos nos relacionado com Jesus. Se o nosso relacionamento ele é episódico, é feito de momentos em que eu estou mais vulnerável, mais fraco, ou quem sabe em momentos que eu até venho à igreja para satisfazer o status quo, as minhas relações, o meu povo, ou não, se eu quero buscá-lo na sinceridade do meu coração, na certeza que esse Jesus que provê pão, esse Jesus que traz e divide peixe e alimenta uma multidão, é o mesmo que no versículo 35 diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É o Jesus que nos oferece saciedade em todo o tempo. Mas há pessoas que mantêm um relacionamento com Jesus que não é episódio, é que é nenhum, não tem. Não se permitem tentar, ficam presos e arraigados nos seus pressupostos e não dão o passo da fé, que lhe permita até duvidar, mas duvidar sinceramente na presença do Pai, em que pode dizer: Jesus, eu não creio, mas quero vê-lo, quero ouvi-lo, quero experimentá-lo nessa situação da minha vida, e ter a sinceridade, e ter a clareza e a honestidade de ver e perceber que os cestos se enchem, porque não é a maravilha, é porque é Jesus que está fazendo. Mas tem gente também que se relaciona com Jesus sem grandes compromissos. É aqueles que vão até a página 2. Vocês lembram daquela parábola da semente que cai no caminho, que cai na pedra, que cai no terreno que é fértil? E aí eu lembrava que muitas vezes, em determinadas situações da minha vida, eu sou aquela semente que cai pelo caminho, ou quem sabe na pedra, em que pouca coisa eu frutifico. Por quê? Porque meu compromisso vai até a dimensão da minha necessidade. Eu não consigo perceber que a minha dependência de Deus me leva a ter a saciedade, não é no momento, é por toda a minha existência. Não é naqueles momentos em que eu percebo que preciso, mas Deus muitas vezes está movendo o seu viver, está movendo a sua história, porque Ele sabe que apesar de você não perceber, Ele está conduzindo a sua história para o melhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes eu posso não entender, às vezes eu posso não querer, mas o Senhor continua como Pai amoroso a lidar com as circunstâncias da vida. E aí o que Jesus está dizendo para esses homens e mulheres, como diz para a gente: olha, eu quero viver com vocês, é um relacionamento. É um relacionamento. Um relacionamento que eu digo para vocês: vocês podem pedir que eu dou, podem bater que eu abro. Porque tenha certeza que tudo que vocês pedem, vocês vão receber. Essa é uma garantia, uma promessa de Deus maravilhosa para nós. E veja só, no versículo 26, aí você viu Jesus falar que é preciso que a gente veja os sinais dele, e não fique apenas buscando, como é algo que eu e você perseguimos, quase que de uma maneira insana, que é saciedade material. Mas Jesus está nos convidando, assim como convidou a este povo, a buscar seus sinais em nossa vida, seus sinais na sua vida. E aí eu quero lhe convidar a se perguntar: quais são os sinais de Jesus na minha caminhada? O que eu posso dizer? E se você não consegue pensar assim, é um bom exercício, porque seguramente o Espírito Santo vai lhe mostrar o que Ele tem feito, vai lhe mostrar o que Ele está fazendo. E mais do que isso, ao aprendermos essa doce linguagem amorosa de Jesus por nós, nós aprendemos a saber como Ele lida com a nossa caminhada, e assim aprendemos a andar pelo melhor caminho.
aprendemos a lidar pelos caminhos que Deus mesmo estabelece para cada um de nós. Mas Jesus não para aí. Ele faz questão de lembrar e de destacar para esse povo, e hoje para nós também, de onde é que vem o seu suprimento. De onde vem aquilo que você precisa. E é curioso que Jesus, na verdade, aqui em João 6, ele está voltando a um assunto que é muito caro ao homem. Nos evangelhos, e é muito caro para cada um de nós até hoje. É o assunto do preenchimento das necessidades. E você há de se lembrar que ele tratou desse tema no Sermão do Monte, dizendo: gente, não anda ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Deus sabe de todas as suas necessidades. Não tenham como Deus as suas necessidades, porque a ansiedade só produz doença. A ansiedade não pode mexer nada, nem um côvado. Não tem o que a ansiedade possa suprir, pelo que há de ser o amanhã, o depois do amanhã, mas buscai seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui, uma vez mais, Jesus está falando de suprimento, e ele aplica esse suprimento à fome que a falta de comida traz. Mas há outros tipos de fome, em que a gente vive ansioso e carecemos de saciedade. E fomes que Jesus, ele pode satisfazer, que ele satisfaz. Por exemplo, a fome da verdade que todos nós temos. Ele é o único que pode dar a verdade. E a gente aprende que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Mas eu e você também temos fome de vida, da vida. E seguramente Jesus é o único que pode dar vida, e vida em abundância. Há fome de amor, e Jesus é o único que pode dar o amor, que supera inclusive o pecado e a morte. Essa fome insaciável que eu e você temos, ela tem o tamanho de Jesus. Ela só pode ser suprido por Jesus, e o que Jesus está dizendo aqui não adianta vocês continuarem em busca de outras fontes, porque esse pão, esse peixe, ele vai se desgastar, e você voltará a ter fome física. Mas o pão que Jesus oferece é aquele que há de nos suprir por toda a eternidade, e as questões materiais se tornam apenas uma questão na existência. Mas o Senhor cobre e quer cobrir o todo da sua vida. E aqui, nesse texto, ele critica o pragmatismo da materialidade. Bonito isso que eu falei agora, né? O pragmatismo da materialidade. E não adianta dizer que não. Todos nós vivemos dentro desse universo pragmático de que dependemos do material, precisamos do material. Está muito bonito o que você está falando, mas amanhã eu tenho que matar meu leão, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar. E não percebemos que essa maneira de pensar nos aprisiona. Esse eu quero ter, eu quero ver, eu quero ser. Na verdade, isso nos convida a não sonhar, a não aspirar em Deus, a não esperar, a não pedir, a não perceber o mover de Deus. Porque na medida que eu sonho meus sonhos diante do Pai, o meu olhar sobre a existência muda. Não é se eu vou conseguir, é Deus, quando será. Não é se será possível, é Deus, é tua vontade. E aí a maneira de olhar muda, a olhar além da realidade palpável. Olha o que diz o versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Não continue vivendo essa angústia insaciável de ficar só pensando naquilo que você pode pegar, naquilo que você quer materialmente, mas confie que quem supre as suas necessidades é o Senhor Jesus. E aí eu li uma história de Napoleão, não sei se é um fato ou apenas uma história, mas dizia que Napoleão estava numa janela com um amigo que não enxergava bem,
Ele apontou para o céu e perguntou ao seu amigo: o que você vê? Você vê as estrelas? Aí o homem olhou e falou: não vejo não. E aí Napoleão teria respondendo: todo o homem que é atado à terra, ele só vive metade da vida. Ele não percebe o todo. Ele não percebe o mover do céu, das estrelas, do sol, da lua. O homem grande é aquele que tem visão, aquele que olha para o horizonte e vê as estrelas. É disso que Jesus está falando. Para que, em vez de você só ficar olhando para a terra, levante o seu olhar, aumente a sua cosmovisão e perceba que o Deus que amanhã o sol vai nascer, amanhã será um novo dia, e Deus tem reservado para você bênçãos sem medida, mas é preciso que com o reconhecimento e a percepção do mover de Deus, você o adore, você o louve com a sua vida. Paulo percebeu isso com muita clareza e falou aos Coríntios, lá na segunda carta aos Coríntios, o seguinte: olha, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Cuidado com esse pragmatismo materialista, muito experimentado também, e você sabe muito bem disso, pelo nosso irmão que disse: se eu não ver Jesus, se eu não tocar na sua ferida, eu não vou acreditar não vou acreditar não. Mas Jesus é tão amoroso que teve cuidado com esta fé tão pequena, que não se permitia largar-se nas mãos de Deus. Confia no Senhor, confia no Senhor. Mas Jesus está mostrando a esse povo e a nós também ainda uma terceira coisa: como se dá a presença dele na sua vida, como isso se dá. E não é fácil a gente entender. Por mais que você leia a palavra, por mais que você diga que creia, por mais que você esteja começando a sua caminhada cristã, está aí algo que não é fácil a gente entender. Mais do que isso, é difícil de entender e de lembrar. E aí, uma vez mais, esse versículo de número 27 nos diz que Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. E aí você precisa saber o que é um selo. Qual é a função do selo? O selo, na história do homem, tem o papel de conferir autenticidade a um documento. Um selo é a confiança, era a confirmação de que aquilo que estava escrito era a expressão da verdade. Isso mostra integridade, mostra verdade e autenticidade, como eu falei. E aí, quando Jesus está falando de selo, ele está dizendo que a sua vida em Jesus é um selo de autenticidade da presença dele. É um selo de que a presença de Jesus, ela é verdadeira e ela é real na sua vida. E ele mesmo nos convida a viver autêntica e verdadeiramente essa fé. Porque é ele que gera verdade na sua vida. Verdade nos meus pensamentos, verdade nas minhas atitudes, verdade nas minhas escolhas, verdade no meu relacionamento com Ele. É como se Jesus aqui e hoje estivesse lhe perguntando: sua vida se baseia em quê? Qual é o selo que autentica a sua vida? Essa é a pergunta de Jesus para cada um de nós. E aí, nós chegamos à conclusão que Jesus está dizendo para estes homens e mulheres, e para nós aqui, falando para discípulos, mas falando para a multidão, é que as suas motivações ao se aproximarem dele precisam ser pensadas, precisam ser refletidas, porque eu posso estar trocando a presença do Filho de Deus, do meu Salvador, por coisas tão pequenas. E Ele quer me oferecer e te oferecer muito mais. Quer te oferecer uma vida que é uma vida abundante. Caminhando para o final, eu ainda quero dizer que Jesus também está falando para todos nós: olha, abandonem a insegurança do tempo. Confie no suprimento que eu dou a vocês. Não fiquem se apegando a coisas que vão passar, que estão morrendo, mas se apeguem a mim. E finalmente,
Jesus está dizendo: reflitam como vocês têm vivido e como vocês percebem a minha presença. Porque Ele mesmo disse: sem mim, vocês nada podem fazer. E Ele fala isso, não é porque seja um Deus tirânico, um Deus dominador, mas porque Ele é Deus que é onisciente, é onipresente e sabe que a minha vida, nas minhas mãos, ela não tem futuro. Eu e você precisamos dessa presença e da percepção da presença de Jesus na nossa caminhada. Que Deus lhe abençoe.